Boa noite, amados. Graças e paz. Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Então abre tua Bíblia no Evangelho de Romanos. Carta de Romanos, Evangelho não, carta. Esse guitarrista, irmãos, quando ele vem eu já sei que o culto vai ser debaixo de unção. Quantos estão animados, irmãos? Essa é uma noite de ceia dos santos, ceia do Senhor, Santa Ceia. E eu tenho certeza que em memória dele você vai se alegrar. Diga assim: a vida com Deus é uma vida vitoriosa. Eu não estou dizendo que não haverá desafios, mas a comunhão é algo muito precioso. Você comer o corpo e o sangue do Senhor. E eu acredito que é uma noite de cura, uma noite de milagres e uma noite de transformação. Você crê nisso? Eu quero falar essa noite sobre chaves para uma fé sobrenatural, baseado na vida do nosso pai na fé, Abraão. E o Senhor compartilhou muita coisa comigo, mas eu quero compartilhar hoje só um pedaço dessa mensagem, só uma parte, um pedaço, é um pedaço de bolo, né? Só uma parte dessa mensagem. Mas abre teu coração, fica ligado. Você veio aqui para uma reviravolta. Eu não vim só para mais uma celebração, eu vim para uma reviravolta. Eu vim para ver Deus fazer milagres extraordinários. Você sabia que Deus não mudou? Ele é o mesmo. Você sabia que Deus não mudou? Ele é o mesmo. Então olha para alguém que está do seu lado aí e diga: eu não sei você. Diga: mas se a mulher que tinha um fluxo de sangue tocou na capa da Bíblia e alcançou o seu milagre, diga: eu vou agarrar a palavra de Deus essa noite. Diga: e vou receber da abundância da graça e do dom da justiça, e vou reinar através da minha identidade em Cristo Jesus. Ei, se em Adão quem reinou foi a morte, em Cristo quem reina é eu e você. E se nós não estivermos reinando em vida, alguma coisa está errada. É por isso que a vida espiritual foi projetada para ser vivida pela fé. Então vamos lá. Romanos 4, versículo 19. Quem achou, diga: eu amo minha sogra. Tem muita gente com problema, irmão, nessa área, e Deus está te libertando hoje. Teve gente que não disse não, viu? E a esposa está do lado aí ligada. Davi chega, gritou: isso é um orgulho da sogra. Deus é muito bom, irmãos. Todo mundo achou? Diga assim: chaves para viver uma fé sobrenatural. A fé é a habilidade que Deus nos deu de ver, viver e agir como Ele age. A fé é um fruto que nasce em nosso espírito quando nós nascemos de novo. No grego significa pistis, firme convicção daquilo que se ouve. Mas é muito mais que isso, é a nossa essência, é a maneira como vivemos a vida. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou a raça humana, o projeto de Deus era que o homem vivesse pela fé. Desde o princípio, a vida pela qual Deus criou para que nós possássemos a viver é a vida vivida pela fé. Por isso que nós não vivemos do que sentimos, do que vemos, porém aprendemos uma vida no natural na terra. Nascemos em uma casa, em um lar. Eu nasci naturalmente de Tomás e de Elzir. Aprendi na cultura, nos padrões humanos e terrenos, a me enxergar, a me ver, a ver a vida. E agora a Bíblia nos convida a viver uma nova realidade de vida. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender sobre fé é que existem duas realidades agora. Existe uma realidade natural, aquilo que o médico disse através de um relatório e de um diagnóstico médico para você sobre a sua saúde. Mas existe aquilo que Jesus fez na cruz. Existe aquilo que sua conta bancária e as circunstâncias que estão à sua volta vão dizer e ditar para você viver.
Só que, irmãos, a gente tem que parar de ditar a nossa maneira de enxergar o amor de Deus por aquilo que vemos e passamos. Porque quando você anda pela fé, você vai andar da maneira mais plena e vasta que você pode enxergar os fatos. Porque você enxerga além das realidades naturais. Você enxerga pela sua verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que se fez uma nova realidade de vida. Muitos nascem de novo, mas nunca desfrutaram ou começaram a viver a vida através da sua verdadeira realidade. Muitos, quando tudo vai bem, estão em paz, estão felizes. Mas quando as coisas começam a ir contrárias, ou começam a não dar certo, de acordo com aquilo que eles acham que é o padrão de certeza ou de vitória para eles, já começam a ficar com medo, tristes, cabisbaixos. E essa não é a vida que Deus criou para que eu e você pudesse viver. Mesmo em um mundo decaído, mesmo em um mundo que problemas vão acontecer, adversidades, desemprego, falta, dor, mas em Cristo Jesus nós já estamos em uma posição de vitória. E é uma posição que é espiritual. E se a gente não entender quem somos, o que Deus fez, vamos viver sempre através do que sentimos, ou do que vemos, ou através da nossa condição humana e terrena. Porque a minha condição natural não muda uma verdade espiritual, mas as verdades espirituais, elas mudam a minha condição natural. Quantas pessoas que chegaram aqui em diversas áreas da sua vida, quebrados, frustrados, magoados, machucados, e através de entender o que são em Cristo e aquilo que Deus fez, e pegarem isso como revelação, mudaram de vida. Porque muitas vezes a fé não é só a maneira como eu enxergo um problema, não é só a maneira como eu vou encarar os fatos, mas até a maneira de enxergar as adversidades muda quando eu estou pela fé. Porque muitas vezes Deus não vai mudar o problema, mas muda a minha maneira de enxergá-lo. Porque quando você entende quem Deus é, problemas se tornam alimentos para a sua fé. Problemas vão se transformar em trampolins, em promoções. O que as pessoas enxergam como um gigante invencível, você enxerga como promoção. O que as pessoas enxergam como gigantes e dificuldades, você vai enxergar como pão e alimento, como Josué e Caleb. Porque Deus quer mudar algo na gente hoje, amém? Vamos começar? Romanos 4, versículo 19. Porque eu comecei a estudar a vida de Abraão esses dias. E o que é interessante é que Abraão não tinha um corpo especial. Ele não tinha superpoderes. A Bíblia diz, antes de ler Romanos 4, em Gênesis capítulo 17, que Abraão tinha 99 anos. Gênesis 18 diz que Deus chama ele e Sara de velhos e avançados em idade. Romanos 4,19, se referindo ao corpo dele, fala que o corpo dele já estava morto. É claro que ele estava velho, estava na parte, chegou numa fase da sua vida que é a velhice. E a gente sabe que quando um ser humano chega na velhice, o seu corpo já não corresponde. Imagina um jogador de futebol, ele com 20 anos, quando ele completa 40 anos, a mente até vai, a habilidade na mente funciona, mas no corpo não corresponde. Fisicamente, Abraão tinha um corpo que estava envelhecido, então ele não tinha superpoderes. E aí Deus disse para mim: estude a vida desse homem, e você vai encontrar chaves importantes para a vida vivida pela fé. Primeiro, que Paulo nos ensina a seguir as pisadas do nosso pai da fé. Amém? Abraão tanto é o pai da descendência natural Israel, por isso que Deus disse: olhe para as areias do mar, olhe para a terra, você pode contar as areias? E ele disse: não, assim será a sua descendência. Quando Deus manda Abraão olhar para a areia, para a terra, está falando da descendência natural. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Mas quando Deus manda Abraão olhar para o céu e contar as estrelas, está falando da descendência celestial. Está falando daqueles que professariam a mesma fé, que crê na morte do Filho e na ressurreição do Filho. Você entendeu porque a nossa fé é como a fé de Abraão? Porque Abraão creu que Deus poderia dar o Filho e creu que Deus poderia ressuscitar o Filho. A nossa crença está na vinda de Jesus, na sua morte e ressurreição. E porque Ele ressuscitou, a nossa esperança é viva hoje. Tem até uma canção que diz: porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Na verdade não é nem no amanhã, eu posso já viver o amanhã hoje.
Porque fé não é esperança, um dia eu vou alcançar a vitória. Fé é viver como se já fosse. A gente vai compreender um pouco hoje. É só uma introduçãozinha. Romanos 4:19. A primeira chave que eu encontro aqui é que ele não considerou seu próprio corpo. Eu queria que você olhasse para o irmão mais lindo que tivesse do seu lado. Calma, não precisa olhar para mim. Todo mundo olhou para mim. E dissesse assim para essa pessoa: pare de considerar suas circunstâncias. Diga: a fé não nega o problema. Diz: mas ela, quando olha para o problema, considera aquele que é maior que seus problemas. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Ele não enfraqueceu na fé. Ele sabia que o corpo dele já era avançado em idade, pois já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha o vigor do passado, e além disso era estéril. Mesmo assim, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometeu, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Dar glória aqui, no grego, ela tem várias traduções. Não é só honrar, exaltar, mas é também ter um bom entendimento de quem Deus é. Abraão, o que fortaleceu ele na fé é que ele entendia quem Deus era. Amém? Ele tinha uma boa opinião sobre Deus, um bom entendimento sobre Deus. Porque, irmãos, a minha fé nunca vai ser exercida onde a vontade de Deus não é conhecida. Você precisa saber quem Deus é. E uma coisa boa sobre Deus é que Deus não está querendo te pegar na esquina quando você erra. Deus está aqui para te levantar. Deus está aqui para te curar. Deus está aqui para te salvar, para te restaurar. Tudo que Deus quer é cuidar disso que você está passando. Amém? Vocês estão animados mesmo? Irmãos, não estou reconhecendo essa igreja. Versículo 21. Estando absolutamente convicto, persuadido de que Deus era poderoso para fazer o que lhe havia prometido. Chega um tempo que a promessa, a gente está tão envolvido com ela que nós nos tornamos ela. Meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, você permite que, você faz com que Deus consiga persuadir você a tal ponto que nada mais consegue roubar a promessa. Ainda que alguém diga para você: o tempo passou, você está velho demais, não tem como acontecer. Você está tão convicto que para você já aconteceu. Mas para isso você precisa estar envolvido com a promessa. E é por isso que você não pode considerar os problemas e considerar Deus. Ou você vai considerar Deus ou vai considerar os problemas. A gente vai entrar nas coisas importantes, porque a fé não nega os fatos. Ela não nega os fatos naturais e os problemas. A fé reconhece o problema, mas ela o substitui, porque ela escolhe estar consciente das promessas de Deus e de quem Deus é. Se você não substituir, você nunca vai conseguir confiar em Deus plenamente. Porque aqui no culto eu percebo que muita gente se alegra, se anima, mas quando está em casa, que a pressão vem, que as emoções chegam, ou o tempo passa, como você se mantém naquilo que Deus disse? Vamos encontrar essas chaves. Eu não vou me demorar muito aqui nessa parte, porque o que Deus mais falou com o meu coração é a segunda parte da mensagem. Outro dia a gente vai discorrer mais essa primeira parte. Segunda característica, diga assim: Deus mudou seu nome. Pronto, aqui é onde eu quero pregar hoje. Primeira coisa que Abraão não considera as suas circunstâncias, em Romanos capítulo 4, 19 a 21. Segunda característica para viver uma fé sobrenatural é que Deus muda o nome de Abraão. Gênesis capítulo 17, vamos lá. Mudar o nome significa que Deus muda a maneira como ele se via. Você vai entender. Se você não mudar a maneira que você se vê, você não vive pela fé. Quando Deus muda o nome de Abraão, tem um significado nisso. E é sobre isso que eu estava meditando esses dias, passando algumas coisas, vivendo algumas coisas, conversando com minha esposa. O Espírito Santo começou a ministrar coisas ao meu coração. Eu ia até pregar a mensagem que a gente não pregou quarta, sobre noites escuras,
Mas estava tão forte no meu coração essa palavra. Eu disse: Senhor, eu sei que é isso que você quer ministrar para a gente hoje. E eu fui muito ministrado. Porque a primeira pessoa a receber sou eu. E eu garanto a você que se você der ouvidos ao que Deus quer falar com você hoje, sua vida vai mudar. Amém? Quanto a mim, colocou na tela? Gênesis capítulo 17, versículo 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Uau! Você não vai ser só pai de Isaac, você vai ser pai de nações. Eu sinto algo no meu coração, eu vou fazer agora. Pega o dedo de profeta, olha para alguém que está do seu lado, diga: alguém pode achar que você é comum. Diga: mas Deus, quando olha para você, Ele vê propósito, Ele vê nações, Ele vê prosperidade, Ele vê a vida do filho dele em você. Ele vê alguém que é mais que vencedor. Ei, Deus não precisa ter pena de você essa noite. Se você é alguém que chegou aqui achando que Deus tem que ter pena de você, Deus quer mudar a sua mentalidade essa noite. Você não precisa mais viver assim. E é por isso que você vai aprender que Deus mudou seu nome. Pai de nações. Abraão queria ser pai, Deus queria nações. Agora, se Deus queria nações, por que Deus não escolhe 2 jovens, 2 adolescentes? Mas Deus escolhe um cara de 75 anos e uma mulher de 60. E essa mulher ainda era estéril. No natural, ainda que eles fossem jovens, já era impossível, porque tentaram a vida toda. E Deus está procurando pessoas que tentaram quebrar a cara e não chegaram a lugar algum, no natural. Porque agora Deus vai te levar para o sobrenatural e vai te mostrar que no reino do Espírito, Davi é muito maior do que Golias. Para de medir as coisas de forma natural. Está na hora de você medir as coisas espirituais pelas espirituais. Porque naturalmente, se alguém olhasse para Davi, Golias dizia: Golias tem 3 metros de altura, é maior 3 vezes do que Davi. Mas espiritualmente eu provo a você que Davi era o dobro de Golias. E tem gente aqui que vai dobrar de idade, dobrar de altura, dobrar de músculos. Naturalmente ninguém vai ver nada, mas espiritualmente se prepare para os resultados que virão. Eu não estou pregando para qualquer pessoa essa noite. Eu não estou pregando para pessoas comuns. Eu não vim aqui mexer com tuas emoções. Eu nem gosto dessa coisa. Mas há uma unção na minha vida que ativa. E eu sei que enquanto eu estiver pregando, não só no YouTube, mas aqui essa noite, pessoas serão ativadas pelo poder de Deus. Oh my God. Oh, aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Vamos correr, que hoje eu quero ter uma mensagem só. Tá rindo, Mel? Essa igreja é uma igreja que gosta de verde, irmão. Eu já percebi. O negócio do verde aqui é mistério. É porque é a esperança. Só aqui na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem muita gente verde. Incrível. Representa a floresta, representa, né? Eu amo a natureza e o verde. Está repreendido. Nada de palmeirense. Sou São Paulino, meu velho. Aleluia. Então, irmãos, diga assim. Vamos ler. Quanto a minha aliança contigo, serás pai de uma grande nação. E não te chamarás Abrão, pai exaltado, mas o teu nome será Abraão, pois eu te fiz pai de nações. No original é eu te fiz. Não é eu te faço futuro. É eu te fiz. A fé vê como Deus vê. Diga: fé é ver como Deus vê. De novo, fé é ver como Deus vê. De novo, fé é ver como Deus vê. Quer saber se você está andando em fé? A maneira como você tem enxergado sua vida e a maneira como você enxerga os fatos. Porque fé não é só falar como Deus fala. Não é só não considerar as circunstâncias, mas é ver o que Deus vê. Isso é uma habilidade dada por Deus a gente. A fé do tipo dele foi dada a nós.
Na verdade, foi tudo Ele que fez tudo, né? Ele que nos fez nascer de novo, Ele que morreu pelos nossos pecados, Ele que nos perdoou, Ele que nos deu a palavra, o Espírito, a essência, a natureza, a fé, o amor, a paz. Quem deu? É tudo dele. Pega o dedo de profeta aí. Eu tô coisado hoje, meu irmão. Eu tô coisado, Bruninho. Eu tô coisado. Pega o dedo de profeta, olha para alguém nessa noite e diga: meu irmão, pare de se ver no natural. Diga: pare de se ver fraco, limitado. E pare de falar sobre isso. Diga: quando você começar a andar por fé, você vai se ver pela realidade do que Deus fez: amado, perdoado, curado, próspero, ungido, cabeça e não cauda. Ei, está na hora de viver pela realidade de Deus. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o que Jesus passou para te dar essa realidade. Eu sei que no natural pode ser difícil, mas no reino espiritual tudo já está resolvido e consumado. Então, um ponto decisivo na vida de Abraão acontece quando Deus muda seu nome. E Deus muda de pai exaltado para pai de nações. Uau! E quando Deus fez isso foi no tempo presente, e eu já fiz. Então, quando Abraão, 20 anos atrás, não tinha filhos, Deus já via ele pai. E ao mudar o nome de Abraão, estava mudando a maneira de Abraão se ver também. Deus já via ele assim, mas queria mudar a maneira dele se ver. Porque o tempo todo ele estava dizendo: é Eliezer, meu servo, que vai herdar tudo que é meu. Então ele não se via como pai ainda. Mesmo Deus o chamando, tirando da casa dos seus pais. É uma caminhada de fé que Abraão passa com Deus. E eu louvo a Deus por Isaac não ter nascido 9 meses depois da promessa. Porque senão a única coisa que teríamos era Abraão, pai de Isaac. Mas a caminhada de 25 anos de fé nos ensina muitas coisas e muitas verdades. Deus não só queria um pai para Isaac, Deus queria um modelo para nos ensinar o que é viver pela fé. Não é só sobre a vitória que você vai ter, mas é através do testemunho, pessoas que serão transformadas e ativadas. Porque não sei se você percebeu, mas dentro de você não tem um termômetro, tem um termostato. Termômetro é usado para medir a temperatura. Quanto está dando aqui agora? Sei lá, 20 graus, por causa do ar-condicionado. Mas o termostato é aquilo que faz com que o ar-condicionado tenha a capacidade de mudar a temperatura do ambiente. E quando você começa a se ver como Deus te vê, não é só o que você recebe de Deus, mas é o que Deus está construindo em você, naquilo que você vai receber, vai transformar a vida de muita gente à tua volta. Eu quero que você olhe para alguém que é termostato agora. Olha para ele e diga: tua vida é um termostato de fé. Diga: ambientes estão sendo gerados, coisas estão sendo mudadas, transformadas, porque você está ali. Só porque você está naquela empresa, ela não fechou. Só porque você faz parte dessa família, ela não quebra. Ah, você não entendeu? Deus disse: Abraão, Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Senhor, se tiver tantos justos, não posso. Se tiver 10, se tiver... Peraí, Deus, só tem um casal lá. Se tiver só um casal, é meu primo, é meu sobrinho, Ló. Se tiver um, Abraão. Se tiver um, Abraão. Se tiver um, Abraão. Se tiver uma. Tem alguém aqui que é justo, nasceu de novo? Tem alguém que acredita que quando ora os céus se movem? Na verdade você já é um céu aberto. Está na hora da gente viver pelo reino de Deus. Eu estava dizendo a minha esposa hoje, eu vejo um monte de gente postando, falando um monte de coisa, e as pessoas vão para algo de Deus como se fosse uma empresa. Amém que tenha organização, amém que tenha toda uma estrutura organizacional, mas instituições não mudam de quem? Entretenimento não muda ninguém. Porque alguém que está passando por uma depressão, tudo que ela precisa é do poder e do favor de Deus. Remédio remedia, mas Deus cura. E as pessoas lidam com o reino de Deus como se estivessem indo para um parque de diversões. Vão ali servir e não percebem que a vida espiritual, o poder que elas têm, quem elas são, a autoridade que carregam, e que através da vida delas, pessoas podem ser transformadas. Não é só sobre você viver em vitória, mas é entender que você é um céu aberto, meu irmão. Vamos lá. Aleluia. O negócio hoje vai pegar aqui.
que Abraão se visse como Deus o via. E Deus me disse: eu quero que muita gente lá essa noite se veja como eu os vejo. Deus não vê você pela posição, pela cultura, pela cor, pela raça. Talvez no Instagram você está tentando mostrar a todo mundo que está melhor, que está mais bonito. Na verdade, o que você tenta mostrar é o que as pessoas nunca vão ver. Pare de lutar por aprovação das pessoas. Quando Deus muda o seu nome, Ele está mudando a maneira de você se ver. E Deus já mudou seu nome no reino do Espírito. Amém? Aleluia. A gente gasta muito tempo tentando mudar problemas, mas Deus quer mudar a forma também. Quando eu sei como Deus me vê, muda a forma de enxergar as situações. Coisas que eu acho que são problemas, são coisas que estão em circunstâncias me empurrando para desenvolver meu potencial. Deus disse para mim, claro que todo mundo fala sobre isso. O urso preparou Davi para o leão, o leão para o gigante, gigante para Saul, a rejeição para o trono. Davi foi rejeitado muitas vezes. Só que aí Deus me deu outra coisa hoje. Toda circunstância que você não gosta, muitas vezes, está te empurrando para desenvolver o seu verdadeiro potencial. Porque nós temos crenças que estão nos nossos subconscientes, não sabemos que temos. E é por isso que algumas coisas nós não gostamos e achamos que não é pra gente. Mas Deus não nos criou para ser comum. Diga comigo, Deus não me criou para ser alguém comum. Eu queria que você esnobasse hoje. Olhasse para alguém que está do seu lado, olhasse assim para essa pessoa e dissesse assim: está pensando que eu sou pouca coisa? Olha para você mesmo. Eu não preciso ter um iPhone, uma conta gorda. O que eu preciso é entender minha herança, saber quem eu sou e começar a viver a partir disso. Porque tudo do lado externo começa a mudar quando tudo interno muda. Uau, estou debaixo de uma presença de Deus aqui essa noite. Um dos aspectos mais importantes é de nos vermos da maneira como Deus nos vê. E isso envolve uma mudança de mentalidade, desenvolver uma mentalidade próspera. Quem está comigo? Porque a forma como vemos a nós mesmos, tanto vai nos levar para o sucesso como para o fracasso. E é por isso que a Bíblia quer nos ensinar, amém? Você sabia que você já foi equipado com tudo que você precisa? Não, eu estou perguntando quem sabia. Quem sabia que já é equipado com tudo que você precisa para viver uma vida de prosperidade? E por que eu não vivo? Por causa de uma mentalidade. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas a mentalidade é pobre. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que fazem bariátrica, cirurgia porque não conseguem emagrecer. Pessoas que têm problema de obesidade, e aí elas fazem. Eu estudo muito sobre essas áreas de alimentação, e conversando com médicos, com pessoas, eles falam o seguinte: que na maioria dos casos, tem exceções, amém? Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, eles mudam o estômago, mas não muda a mente. E muitos voltam a engordar depois, porque a gordura, a questão de ser gordo não está no corpo, está na mente. Então faz uma bariátrica e emagrece, mas aqui não muda, e aí sofre, porque agora vai ter que viver diminuindo a maneira que come. Então sofre muito, e Deus não quer que você passe uma vida sofrendo, porque antes de mudar algo em você, Deus quer mudar no seu entendimento. Isso que eu vou pregar para vocês, e de graça. Levou anos na minha vida para entender coisas e viver coisas em Deus. E eu louvo a Deus pelas noites escuras, pelas pressões, por depressão, por tudo que eu já passei nessa terra. Porque uma coisa eu disse para Deus: eu não desisto da tua vontade para a minha vida. Porque, irmão, deixa eu te dizer, faça uma coisa, um favor a você mesmo: não desista por nada daquilo que Deus disse. Porque o diabo não é maior, as pressões não são maiores, mas muitas vezes as pessoas abortam as promessas por desistirem. Então vamos lá. Deus plantou sementes dentro de nós. Diga: eu tenho sementes. E essas sementes são repletas de possibilidades, de potencial incrível, de criatividade, de sonhos e coisas extraordinárias para acontecer. Já está dentro de nós. Diga: eu fui equipado. Só que mesmo com todas essas coisas dentro de você, elas não fluem sem que você acredite, sem sombra de dúvidas, que você tem o que é preciso. Você tem tudo isso, mas se você não acreditar, isso não flui. A nossa parte é fazer o que Abraão fez: confiar. Você não entendeu? Porque a gente precisa ter em mente o tempo todo é que a gente é filho de Deus, que Deus não criou a gente para ser comum, amém?
e que Ele já nos deu a vida dele. Diga: eu tenho a vida de Deus. Deus nos deu habilidades, talentos. Deus me deu sua unção, sua vida de ressurreição, seu próprio Espírito. O Espírito que dava forma ao que Deus dizia está dentro de nós. Com tanta vida dentro de nós, dá para andar como derrotado nessa terra? Dá, por causa de uma maneira de se enxergar. Deus disse para mim: se você não começar a governar seus pensamentos nas fases boas da vida, quando estiver sob pressão, você não vai governar. Se você não aprende a ser disciplinado com suas palavras, quando tudo está bem, quando você estiver sob pressão, você vai liberar suas crenças erradas e negativas. E eu vejo muitas vezes pessoas dizendo: eu trabalhei árduo a vida toda, é o que tem para mim, eu nunca vou viver outra coisa. E essa crença está tão enraizada, e você fica pensando, porque na verdade o que as pessoas querem é um mágico que tira o coelho da cartola, ao invés de entender que Deus já fez tudo. E que agora habita em mim nesse tudo, me conduzindo para viver o tudo dele. Irmãos, um Deus que zera todas as coisas, mas que zera, mas não é o Deus do zero. Ele zera para começar com o tudo dele. Uma pessoa disse: pastor, quando é que eu vou prosperar? Eu disse: olha para a vida de José. Você foi vendido? Não. Você foi vendida? Não. Você foi caluniada a ponto de jogar você numa cisterna? Não. E jogaram na cisterna, não porque estava vazia. Eles achavam que tinha água, foi para matar mesmo. Mas aquilo que o inimigo lança para te destruir, Deus usa para te promover. E não é porque você é bonzinho, vem para a igreja aos domingos e acha que é um santarrão. Isso acontece na sua vida porque você tem uma graça. Se não fosse a graça de Deus. E aí José foi vendido como escravo. Você foi vendido como escravo nu? Não. Você já tem roupa aí, tá todo mundo chique aqui essa noite. Tem gente que é cada sapato de cowboy, de astronauta, sabe, cada... Nem Michael Jordan, quando... Tem até um filme novo que lançaram agora, né? Que eles criaram um sapato para ele. Nem Salomão, com toda a sua glória. Veja o Juninho, cabelo desse. Salomão não tinha escova naquela época não, irmão. Ele não precisa nem de escova. O vento bate e voa o vento. Né, Juninho? Deixa eu dizer uma coisa para vocês essa noite. Nós já temos tudo o que é preciso, amém? Só que a gente precisa entender o seguinte: essa mudança de mente vai fazer com que você viva uma vida vitoriosa, porque você já tem tudo. Deus já fez tudo em Cristo, e o Espírito Santo habita em mim. E é por isso que a gente precisa renovar nossa mente. Por quê? Porque imagina Deus fazendo uma promessa como fez para Maria, a você: ei mulher, você vai engravidar sem marido, sem nada. Porque tem gente que para ser feliz pensa que tem que ter um homem, ou um homem pensa que tem que ter uma mulher. Na verdade você vai começar a andar em amor quando se relacionar, porque vai aprender a conviver com diferenças. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Deus olhou para Adão e disse: você está calmo demais, está tranquilo demais, vou te dar um problema, Adão. Eu estou brincando. Se eu sair daqui, as mulheres vão me pegar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês essa noite. Você não sai da solidão quando encontra alguém, mas quando se encontra. Quem pode dar um glória a Deus? Então Deus, já pensasse agora, se Deus olhasse para Melissa e ela não fosse casada com o Will, aquele lindão lá atrás. Apesar que eu não sei como, né? Vamos lá. E aí, Mel, Deus dissesse assim para você: você vai engravidar e dar à luz um filho. O que é que você ia pensar na sua mente? O que Maria pensou? Como isso é? Como isso é? Aí o que é que Deus faz? O anjo olha para ela e diz: lembra da sua prima? Você sabe que ela é estéril, você sabe que ela não pode dar à luz um filho. Ela está grávida. Porque para Deus não há impossível. Deus leva a mente dela para um padrão. Só que hoje você não precisa. O padrão genuíno de Deus é a sua palavra. Escuta o que eu vou te dizer. No racional, no natural, você não consegue conceber aquilo que Deus tem para você. E é por isso que Deus deu o Espírito Santo e a palavra dele. Para quê? Para renovar a tua mente, para desconstruir as crenças e desenterrar essa coisa que está em você, que vem de padrões humanos, de padrões terrenos, que vem da vida que você viveu, sendo criado pelos seus pais, pelo ambiente que você se formou.
pela escola que estudou, pelos amigos que teve, pela cultura que teve. Então isso tudo está definindo quem você é, o que você vai viver, o que você vai ser, o que você vai ter. E aí vem Deus e diz: ei, você nasceu de novo, seu espírito está pronto, mas a sua mentalidade está com a velha vida. E tem coisas na sua velha mentalidade que você nem sabe que tem. E aí vem a palavra de Deus para quê? Para mudar. Porque renovar ali é metanoia, mudança de ideia. Você pensa de forma, irmão, para pensar. Alguém que não conhece Jesus como você conhece, você diz: ei, Deus fez uma virgem engravidar. O cara vai dizer: isso é loucura. Paulo disse em 1 Coríntios 12:14 que para o homem racional é loucura. Mas aí onde está? Se você não renovar sua mente com a palavra, a razão vai assumir o controle. E não se admire se você se vê afundando como Pedro, porque o problema de Pedro foi racionalizar as coisas. Começou pela fé, olhou para o que Jesus disse, mas quando racionalizou, olhou para o natural. Deixa eu te dizer, o natural está lá. A gente não vai negar os fatos, a gente não vai dizer que não existe, mas tem algo que é maior do que o natural. Tem algo que é maior do que o câncer. Tem algo que é maior do que a falta. Tem algo que é maior do que a doença. Tem algo que é maior do que os problemas. O nome dele. Tem alguém entendendo aqui hoje? Então olha para o teu vizinho e diga: mesmo tendo tudo isso, você precisa renovar sua mente com a palavra de Deus. E Deus saberia que mesmo renovando a mente, a gente não ia conceber essa coisa. Então o que é que Deus faz? Deus, 1 Coríntios 2:8 diz aquilo, 9: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, nem a mente consegue imaginar, Deus nos concedeu através do seu Espírito Santo. E aí ele diz em 2 Coríntios 2:14 que nós temos a mente de Cristo. 2:16. Por quê? Porque o Espírito Santo é a mente de Deus habitando em você, para quando sua mente e razão disser assim: vem cá, eu nunca vi isso no padrão humano, nunca vi no Velho Testamento nem no Novo, uma virgem engravidar. Mas o Espírito Santo dentro de você vai dizer: é a promessa de papai. Não tenta explicar, não tenta entender, somente acredita. A coisa mais fácil é aquela que a gente tem mais dificuldade de viver. Por quê? Porque o padrão humano nos construiu, o padrão terreno nos educou, e agora você tem uma nova realidade, mas não aprendeu a viver por ela. E a vida para viver nessa nova realidade é vivida pela fé. Mas fé não é o que eu sinto. Muitas vezes eu estou sentindo o contrário, mas declaro: sou mais do que vencedor. Irmãos, tem gente aqui que nasceu para entrar em coisas maiores, e aí fica dizendo: é o diabo não pode é nada. O poder que ele tem é de enganar você e te distrair. Mas se ele pudesse com você, já tinha te matado. É a mesma coisa de Jezabel dizendo para Elias: diga para ele que amanhã essa hora eu vou pegá-lo, vou matá-lo, eu vou fazer isso e aquilo. Nenhum policial que vai prender um ladrão manda uma carta, manda um recado: diga a ele, é o dono da boca, que amanhã em tal hora eu vou. O cara vai fugir. Quem quer matar, quem quer prender, vai lá e faz. Primeiro, ela não poderia tocar no homem de Deus. Ela não poderia fazer nada, porque se pudesse já teria feito. Toque no ombro de alguém que está do seu lado, diga: o diabo não pode fazer nada com você. Diga: como Jezabel, ele vai enviar intimidação, medo, notícias, vai espalhar o terror através de notícias e de sentimentos e emoções. Agora toque em alguém e diga: ninguém pode tirar a tua vida, ninguém pode tocar em você, ninguém pode destruir você, porque você pertence a alguém que é maior. Oh, meu Deus do céu. São só intimidações para roubar você da fé, para roubar você do reino, da caminhada com Deus, da jornada com Deus. Eu estou só começando, irmão. Olha para alguém e diga: aperta o cinto hoje. Diga: hoje ou você vive pela fé ou vive. Você vai aprender hoje que Deus não tem biscoito para você. Pega o dedo de profeta aí, bota a cara de profeta mesmo para essa pessoa. Diga: o pastor está mandando, eu vou ficar enxerido. Diga: hoje eu estou enxerido, metido. Você vai ter que me ouvir. Está do meu lado porque quis. Diga: sentou do meu lado porque quis. Pega o dedo de profeta e diga: nesse exato momento, meu irmão, você já tem tudo que você precisa
para realizar o seu destino, o destino que Deus lhe deu. Gleison, como é que essas coisas começam a se mover? Quando eu começar a acreditar. Porque tem coisa que eu não vejo, eu não tenho, eu não sinto, eu só acreditei, declarei, comecei a confiar e a coisa começou. Rapaz, se puder diminuir o ar, o negócio hoje está esquentando mesmo. Efésios 1:3, coloca na tela aí da Atena. Danilo, coloca Danilo, homem de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, o qual nos abençoou. Sortes aí é heranças. Ele vai abençoar, ou o verbo abençoar já está no passado? Então quer dizer que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos? E onde é que estão essas bênçãos? Na nova realidade que temos em Cristo. Nós estamos aonde? 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em, onde é que você está? Só que eu não estou em Cristo aqui naturalmente. Naturalmente eu estou sentado na Somos a Graça, mas espiritualmente eu estou ressuscitado com Cristo, nos lugares celestiais, muito acima. Antes de enfrentar qualquer problema, Deus quer te dar a revelação que você já é mais do que vencedor e já está numa posição de vitória. Estar numa posição de vitória não significa que não haverão lutas e desafios e problemas, mas o lugar que eu fui colocado me capacita diante dos problemas a viver em paz, alegria e vitória. Tem alguém comigo aqui hoje? Diga, não é amanhã. Então vou perguntar de novo, quem quer ser abençoado aqui, levanta a mão. Miserável. Eu pergunto isso toda semana. Pare de tentar ser o que já não é para te vergonhar, é só uma brincadeira. Pare de tentar ser o que já é. Às vezes a gente levanta na força de expressão, entendeu? Quem não quer bênção, não é não? Mas deixa eu te dizer, você não vai atrás daquilo que Deus já te tornou. Você não vai tentar ser o que já é. Religião é tentar produzir o que já foi feito. Religião é tentar ser o que Deus já te fez. E aí você cai para o esforço humano e depende de você mesmo para orar, para tudo. É por isso que tem tanta gente que diz, oração é negócio chato, ir para a igreja é negócio difícil, e esse negócio de vitória é tudo difícil, é tudo com luta, é tudo assim. Por quê? Porque aprendeu de forma religiosa a enfrentar suas batalhas, não aprendeu a desfrutar a vida através da vida que vem de Deus. Porque enquanto os processos não mudam de forma externa, eu experimento paz, eu experimento alegria, eu experimento crescimento, desenvolvimento. Eu conheço mais quem Ele é, e é um privilégio conhecer o Senhor, meu irmão. A descrição aqui está no passado, dizendo que Ele já depositou tudo o que precisamos para ter sucesso dentro da gente. Amém? Agora, cabe a gente agir agora motivados por aquilo que Ele já fez e por aquilo que possuímos. Eu não vou tentar me tornar, eu vou agir de acordo com aquilo que foi feito. Diga, isso é fé. Então vamos lá. Quando foi que Deus falou para Abraão que ele era pai? Quando ele teve Isaac? 20 anos antes. Meu Deus do céu. Deus disse, te fiz. Amém? Mas Abraão poderia ter dito, eu pai? Eu nem filho tenho. É ou não é? É ou não é, irmão? Diz é, rapaz. A dificuldade de dizer um é. Agora assistindo o Santinha perder do esporte, aí você grita, né? Miserável, irmão. Santa... é tu nada, estrela. É, irmão, quando fala de time de futebol e a rivalidade aqui é grande, né? É uma pena que o esporte está ganhando. Então, ao invés dele ficar dizendo, eu não tenho filho, ele acreditou, escolheu acreditar no que Deus disse. Escolheu acreditar no que Deus disse. Ele disse, pode ser impossível no natural, mas eu vou acreditar e confiar. Não vou tentar entender racionalmente. É aqui onde muita gente se perde. Como é que eu vou ser pai? Eu estou com 100, Sara com 75, e Sara tem um negócio morto no útero. Nunca fiz ultrassom porque naquela época não tinha. Mas você fica calculando, vem cá, 2 mais 2 é 4. Irmão, deixa eu te dizer, no reino de Deus,
Diminuir é somar. Você fica fazendo conta, eu preciso de tanto em dinheiro para resolver isso. Aí Deus te dá uma direção e você dá uma semente. Aí você diminuiu mais ainda. Aí você pensa, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Dá para mim que é um lanche de um garoto. Como é que eu vou repartir para outros e vai alimentar 5.000 homens sem contar mulher e criança? E crente na época de hoje já tem filho. Imagina na época de Jesus. É ou não é? Pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: a economia do céu não funciona como a economia da terra. Diga: na economia da terra você tem que juntar, somar. Diga: na economia do reino. Diga: subtrair é soma. Subtrair é soma. Por quê? Porque Gideão vai enfrentar um exército numeroso como a areia da praia. O cara tem 32.000 homens. Quando chega perto da batalha, volta quase todo mundo, só sobra 300. Agora pega no ombro de alguém que está do seu lado e diga: é melhor ter 300 verdadeiros, genuínos, onde Deus vai produzir graça, onde Deus vai te dar favor, do que você viver uma vida apoiada no braço do homem, apoiado naquilo que tem no banco. E Deus quer construir tua vida de fé hoje, meu irmão. Deus quer mudar tua segurança, tua confiança de coisas para Ele. Porque às vezes a gente acha que confia em Deus, mas confia em coisas e em resultados. E quando não sai do jeito que a gente espera, a gente já quer mudar a ideia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Meu Deus do céu, irmão, que coisa forte. Entender não vai entender. Aí precisa fazer o quê? Diga: eu não tenho como entender, por isso preciso renovar minha mente. Sabe o que é renovar a mente? Quando você renova a mente com a palavra tem a capacidade. Porque, irmãos, meditar no problema não muda nada, mas meditar na palavra de Deus vai me dar força para passar pela situação. E uma coisa que a meditação faz, e a renovação da mente, renovar é voltar à origem, é pensar como que o pecado nunca tivesse existido. Já pensou? Como seria nossa vida de generosidade? Como seria nossa vida de relacionamento, de amor, de fé, de tudo? Pensar de uma maneira como que o pecado nunca tivesse existido. Isso é renovar a mente. A palavra de Deus tem uma capacidade de fazer isso. Quem está comigo aqui hoje? Só que o homem natural tenta entender de forma natural. E é por isso que Paulo disse: as coisas espirituais se compreendem espiritualmente. Amém? Racionalizou a funda. Vou dizer de novo: racionalizou a funda. Em toda a Bíblia Deus disse coisas maravilhosas ao seu respeito e ao meu. Mas essas bênçãos não acontecem automaticamente. Porque tem muita gente que dizia: já tenho tudo, está feito, e não vive nada. O discurso é lindo, mas não tem atitude de vida. E olha que coisa forte. Vê que revelação do revelamento. Heraldo chega, tá sério olhando para mim. Estou com alegria hoje pregando, porque tem gente aqui hoje, talvez chegou angustiado, mas vai sair alegre. Deus é alegre, sabia? Deus é alegre, meu irmão. Você precisa fazer sua parte, acreditando que é abençoado, que é próspero. Diga: eu preciso fazer minha parte, vendo a mim mesmo como Deus me vê, abençoado, curado, próspero, ungido, funcionando. Quando você começa a se ver como Deus te vê, onde é que a fé entra? A promessa começa a tornar real. Porque não vai vir de fora para dentro, só funciona de dentro para fora. Tem gente que está esperando mudar de vida quando ganhar na Mega Sena, ou quando há algum evento, alguma coisa no natural acontecer. Só que antes de acontecer no natural, vai acontecer no reino do Espírito. Aquela árvore que Jesus amaldiçoou, secou nas raízes. É no mundo espiritual, dentro da terra, que a coisa começa a funcionar. Quando você ora, quando você crê, quando você vai a Deus, ou medita na palavra, ou declara algo por fé, algo no âmbito do Espírito já começou a acontecer. A fé é como um sensor que vai abrindo portas. Quem faz esforço para entrar no shopping aqui? O que é que você faz? Só precisa pisar. Diga: eu só preciso pisar. Onde pisar a planta do teu pé, vou ter um dado. Não foi onde você trabalhar, lutar e matar, é só onde chegar. Pisar a planta do pé é agarrar aquilo que te pertence.
Já é seu, mas você precisa ir lá e pegar. E a fé é como se fosse um braço que vai na dimensão espiritual, abre os celeiros daquilo que Jesus conquistou para mim e começa a tomar posse, lambando. Os que receberam, agarraram, pegaram, está aí, está disponível, pega dessa vida. Tem alguém comigo? Pega o dedo de profeta agora, diga para essa pessoa: ei, irmão, a única batalha que Jesus não venceu na cruz é a sua, de crer que a cruz já te deu tudo que você precisa em Cristo. Tem algo que Jesus não pode fazer por você, é de crer que na cruz Ele já te deu tudo que você precisa. Isso Ele não pode fazer. Essa é a batalha que você precisa vencer. Quem está comigo aqui hoje? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que estão batalhando para ganhar aceitação e amor de Deus. Tem como? Estão na batalha errada, porque você não ganha o amor de Deus nem conquista, você recebe. Deus não tem como te amar mais do que amor, mas crer no amor dele vai mudar a tua maneira de viver. Porque ainda que ninguém te ame, ainda que ninguém ligue para você, é bom demais saber que eu sou amado e aceito. Porque tem gente que fica até preocupado com quem não curtiu sua mensagem no Instagram. Irmão, tô nem aí se curtiu, se não curtiu. Eu quero é viver. O que adianta parecer e não ser? É melhor ser e deixa que os outros vejam. Então para de brigar por aceitação, por amor dos outros ou de Deus. Esse amor não tem como conquistar. Essa batalha é errada. Jesus não pode vencer ela por você, porque Ele já venceu, Ele já te deu amor. Ele te amou quando você era pecador. Romanos 5:8, meu Deus. João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira. Vou fazer igual aquele pregador da voz grossa. Porque Deus... Eu queria chamar o pastor Ozer, né, que tem aquela voz que fez Diva se apaixonar. Quando ele dá boa noite, você já fica mole. Boa noite. Imagina eu chegando em casa dizendo pra Ju: amor, você está muito linda hoje. Ela ia ficar derretida todo dia, mas ela escuta essa voz rouca. Ainda bem que eu sou bonito. Pare de lutar pela cura. Essa batalha você nunca vai vencer, nem Jesus vai vencer por você, porque Ele já te curou. Pega no ombro de alguém e diga: Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si. Que tal viver a partir disso? Que tal declarar a fé a partir disso? Que tal possuir isso e dizer: eu já sou curado? Não é dizer que é curado quando os sintomas vão embora, quando não sente mais dor. É sentindo dor e dizendo: eu não vivo pela realidade do que sinto, eu vivo pela realidade do que Ele me tornou. As suas feridas, suas pisaduras, suas dores eram minhas. Não foi em vão que Ele fez, eu agarro o que me pertence. Isso muda a forma de você viver e de orar. Porque você não vai mais orar para convencer a Deus a te dar algo. Você vai orar para Deus te convencer que Ele já te deu. Tem gente: Deus me dê, Deus, igual o irmão do filho pródigo. Conhece ele? Hã? Quem conhece isso? O filho pródigo tem um irmão mais velho. Quando viu a festa, viu o animal, viu toda aquela coisa, ficou indignado. Chegou para o pai e disse: estou esse tempo todinho com você, trabalho na sua casa, eu dizimo, oferto, estou na Somos a Graça, sou da recepção, vou para a salinha, eu faço tudo lá. E aí vem esse tal de Dinho, gastou tudo que você tinha, levou sua herança, e agora volta e você sabe porque ele é alto, está musculoso. É? Aí Deus olha para ele e diz: ei filho, você nunca matou nenhum pinto para mim, nem um cabrito, irmão, para eu me alegrar com meus amigos. Não era nem se alegrar com o pai, o coração dele estava nem no pai. Pessoas que querem coisas só para usufruir, mas não sabem que a presença do pai, o coração do pai é melhor do que coisas. E que você desfruta mais a vida quando você desfruta da presença.
Porque sempre está faltando algo. Gasta dinheiro, compra carro novo, compra casa, compra tudo, e tem um buraco dentro de você. Você fica, está faltando algo. É não, arrumar uma boizinha. É não, é me casar. Aí casa. É não, é ganhar na Mega Sena. É não, é mudar de casa. Eu vou morar no Caribe. Aí muda, pode morar em Dubai. Não é mudança de localização terrena, é entendimento da presença e de algo que só Deus preenche. Porque senão a gente compensa comprando, comendo, fazendo um monte de coisa. E alguém diz assim: é falta de força de vontade. Se tivesse força de vontade, deixaria o vício. Mas não é. É porque não é sobre vício, porque ele pode deixar o vício e ficar preso em outra coisa. Mas é algo que está ocupando o lugar de Deus. É sobre adoração. E se alinhar o coração e começar a entender que é sobre adoração, quem Deus é para você e o que Ele representa, você usufrui mais do seu casamento, você usufrui mais do seu trabalho, de tudo. De tudo. De vez em quando dá um tudo assim, né? Mas entenda, a vida fica mais fácil, mais leve, mais agradável. Momentos simples se tornam prazerosos. Assistir um filme e você ri, até deixa pra lá. Quando sua esposa faz aquele negócio. Eu contei semana passada, os irmãos não estavam aqui, então deixa pra lá. Essa mensagem está boa demais para tocar nesse assunto. Olha para alguém que está do seu lado, diga: meu irmão, tudo que o diabo quer é que você duvide do que Deus fala. Diga: mas quando Deus fala, já é. Diga: a questão de fé é eu e você enxergar o que Deus já disse que já é. Agora pega no ombro dele e diga: a partir disso não existe mais contexto algum capaz de definir quem você é. Porque você foi alcançado pela graça de Deus. Você transforma agora o seu contexto atual. Quando você sabe que é alcançado pela graça, a graça não só me transforma, mas transforma tudo à minha volta, meu irmão. Eu vou viver como agente de transformação. A partir desse reino que já está dentro de mim, diga: o reino de Deus está dentro de mim. Então não são coisas externas que me abalam, porque eu posso transformar essas coisas externas. Pera aí, irmão, como? Quando você entende quem você é em Cristo, o mundo externo passa a ser moldado pelo seu mundo interior. E nesse mundo interior está o reino de Deus. Está tudo que você precisa. Quem está comigo? É a partir desse mundo e desse reino que está dentro de mim que o meu mundo externo começa a ser mudado ou moldado. Oh my God. Oh my God. 1 de João, capítulo 5, por favor, para a gente fechar. Versículo 4. Oh meu Deus. Deus disse a Abraão: eu te torno uma bênção. Então não é sobre mais o que eu vou fazer, é quem eu me tornei. Não tem a ver com minha performance, não tem a ver com porque a gente é pressionado pelo desempenho todos os dias. Quem está entendendo isso? Evangelho é o inverso disso. Eu não tenho uma vida que eu mereço. Jesus não merecia morrer no meu lugar, Ele morreu para me dar a vida dele. Diga: evangelho. Evangelho precisa ser entendido. Porque, irmão, se você é alguém que acredita merecer para ter ou ser, você nunca vai viver. Porque nós não merecemos, nós nos tornamos por causa da graça e do evangelho. Quem está comigo? E não tem a ver com performance e merecimento, mas tem a ver com aquilo que Jesus fez, com o favor imerecido de Deus. Aleluia. Deus da glória. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence. Concorda comigo que se João parasse aqui já era motivo suficiente para a gente viver em vitória? Mas ele expressa como o nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo aqui são padrões, crenças, todo o nosso mundo à nossa volta. E olha o que é que João disse: os que nasceram de Deus já venceram o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé expressada, a minha fé vivida.
Eu nasci de Deus, já estou numa condição de vitória. E quando eu me manifesto em fé, essa vitória que está no reino espiritual se manifesta no reino natural. A realidade espiritual começa a vir à tona andando pela fé. Por isso que João diz: quem nasceu de Deus já venceu o mundo. Quem nasceu de Deus aqui, por favor? Quem nasceu de Deus aqui, vamos fazer igual, né? Direita e esquerda, vai, levanta a mão. Quem nasceu de novo aqui para eu ver? Pela mão, parece que tem gente que não tem mão. Ou não nasceu de novo? Nasceu de novo, levanta sua mão bem alto. Diga: eu nasci de Deus. Eu não sou mais, diga: eu não sou mais o que minha mãe gerou. O que minha mãe gerou morreu, mas o que Deus gerou, vitorioso, mais do que vencedor, perdoado, amado, curado, próspero. Está na hora do mundo entender o que somos, manifestando isso pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, por meio das nossas convicções, palavras e vida vivida na palavra, a fé se expressa. Então aquilo que é a realidade do mundo espiritual, pela fé, se manifesta no reino natural. Irmãos, você já é vencedor. Deus olha para você e não vê um derrotado. Quem está comigo? Diga: foi conquistado na cruz. Diga de novo: foi conquistado na cruz. Então, se tudo isso já foi feito em Cristo, seu contexto financeiro não te define mais. A quantidade de seguidores no Instagram não te define mais. O externo não te define mais. Por quê? Diga: porque eu fui alcançado pela graça. Diga: o que me define. Não, irmão, vai com convicção. Diga: o que me define é que Cristo morreu sua morte, para que eu, que não mereço, pudesse viver a sua vida. Em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou aceito. Em Cristo eu sou amado. Agora eu estou vivendo a vida dele, meu irmão. Eu posso parar vento, tempestade. Eu posso andar por cima das águas. Eu posso curar os doentes. E aí Jesus ainda disse: por causa do curto tempo de ministério que eu tive, quem crê em mim vai fazer obras maiores do que eu fiz. Porque vai viver como se fosse eu na terra. Ah, meu Deus do céu. Tem alguém que é corpo de Jesus aqui? Para de orar para Deus usar alguém para você. Começa a se levantar como um filho de Deus e manifeste-se. Ai, meu Deus do céu. Não vou nem entrar em mais coisas aqui. Eu quero só contar um testemunho para encerrar. Um certo homem nos Estados Unidos, ele queria muito fazer uma viagem de avião. Só que naquela época, muitos anos atrás, viajar para a Europa, cruzar os oceanos, era muito caro. Então fazia-se de navio. E ele foi juntando centavo por centavo, dólar por dólar. Foi guardando, até que ele tinha toda a quantia para poder viajar. E essas viagens duravam 2 semanas ou 3 semanas. E aí o que é que ele fez? Comprou a passagem, mas como ele não tinha dinheiro, aí ele comprou, com o dinheiro que tinha, queijo e biscoitos. E levou para a viagem. Então, quando ele estava naquela viagem, ele começou a ver as pessoas na hora do almoço e do café, comendo tudo do bom e do melhor, bebendo do bom e do melhor. E ele, com vergonha, ia para o canto e ficava comendo queijo e biscoito, escondido. E ficava sonhando com aqueles jantares, almoços, porque era tudo que ele podia pagar. E aí ele ia para o quarto e ele disse que sonhava com as refeições. Era cada prato, irmão, cada pudim. Não era um tal de pudim de Melissa, nem era 0 açúcar e lactose da Love, mas eles desfrutavam de tudo e ele ficava só babando. Sabe aquela coisa que você fica de longe vendo, né? Aquela inveja santa, irmão, que às vezes dá na gente. Tem coisas que afrontam você, irmão. Um dia desse eu olhei lá para uma situação lá no prédio que eu disse: isso é uma afronta. Então ele comprou uma mala, encheu de biscoito e de queijo. Amém? E aí ficou comendo dia após dia. Um belo dia, um rapaz conversando com ele e disse: se junte a nós na refeição. Ele disse: eu não posso. Ele disse: por quê? Ele disse: é porque eu não tenho dinheiro. Eu economizei, contou toda a história dele. Para poder chegar aqui foi muito difícil. Aí o rapaz disse: ei, rapaz, está tudo incluso nas passagens. Você não precisa pagar por nada, está tudo incluso. Aí ele disse: sério? Ele disse: é.
Só que aqui vem a história. Muitos de nós estamos como esse ingênuo viajante. Eles estão perdendo o melhor que Deus tem para oferecer, porque não compreendem que as coisas boas da vida foram feitas para eles. Aí ficam no canto da vida comendo queijo e biscoito. Dependendo do queijo, né, irmão? Até que estão a caminho do céu. Quem está caminhando para o céu aqui? Quem tem sua passagem já comprada? Olha para alguém que está do seu lado e diga: essa passagem que foi comprada já tem tudo incluso nela. Já está tudo pago, já está tudo feito. Prosperidade, cura. Ei, tem alguém que vai para o céu usufruindo, ou você está esperando chegar lá? Não, a vida de fé não é para o céu, a vida de fé é na terra. No céu eu não preciso de fé, porque não preciso combater o bom combate das emoções. No céu não preciso mudar minhas circunstâncias externas, não. É no meu mundo atual que eu preciso liberar o que foi feito através de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, irmão, tem tanta revelação aqui, tanta verdade. Só que Deus falou algo comigo. Deus disse: filho, sempre que andamos por aí com a mentalidade que somos pior do que vermes, estamos comendo queijo e biscoitos. Sempre que escolhemos e dizemos não tem o que é preciso, estamos comendo queijo e biscoitos. Sempre que andamos por aí cheio de medo, preocupação, ansiedade, e quando ficamos tensos por causa de alguma coisa, estamos no canto comendo queijo e biscoitos. Agora minha pergunta essa noite, eu vou deixar para a próxima pregação o resto dessa mensagem. Imagine na minha casa, eu tenho filhos, e um dos meus filhos, eu ponho uma mesa incrível posta para eles, e lá tem tudo. Tudo que você imaginar. Tem churrasco, tem frango, tem louve, tem um tal de pudim, tem tudo pronto. Tudo que você imagina está nessa mesa, nessa ceia de Natal. Mas aí um dos filhos meu se recusa a ir para a mesa. E quando eu olho, ele está rastejando pelo chão, que nem um cão, que nem um cachorro, e olhando para cima, esperando cair das sobras da mesa, e comer migalhas que caem da mesa. Eu como pai, ficaria satisfeito olhando para meu filho? Eu como pai, ficaria satisfeito olhando para meu filho? Não, é assim que Deus se sente quando a gente passa a vida desse jeito. Quando você não vive o que Jesus fez, Deus olha para você, porque Ele está rastejando como um cachorro. Se é filho, tem que sentar na mesa e comer do que foi pago. O banquete está posto essa noite, e Deus está dizendo: ei, se eu visse minha filha fazendo isso, eu ia dizer: levante-se agora, sai do chão, senta na mesa que é o seu lugar de direito, porque você é minha filha. Pega no ombro de alguém que está do seu lado aí, diga assim para essa pessoa: meu irmão, não importa a sua condição física e emocional, Deus não te vê pelo que está passando, Deus te vê pelo que Ele te tornou. Sua condição não diz sua posição, mas a sua posição muda a sua condição. Diga nessa noite: Deus quer que você entenda que você não nasceu e foi criado para viver a vida no canto, comendo biscoito e queijo. Pegue no ombro dele e diga: Deus não quer que você viva se arrastando pelo chão, esperando restos de comida ou migalhas que caem da mesa. Não, Deus está dizendo para você essa noite: levante-se, sente-se no seu lugar de filho, porque eu já preparei tudo para você. Tem alguém que entendeu isso aqui essa noite? Então levante-se como filho de Deus em nome de Jesus. Pega no ombro de alguém e diga: está na hora de se levantar, meu irmão. Você tem que sentar na mesa porque faz parte da família. Não, tem alguém que entende isso aqui essa noite? Pega o ombro dessa, chacoalha ele até ficar chateado, vai. Chacoalha o ombro dele e diga: sabe por que Deus não quer você rastejando? Porque você faz parte da família dele. Está na hora de se levantar como filho de Deus. Deus disse para mim: quando vocês vivem dessa maneira, me insultam, porque estão agindo como um cachorro, implorando por migalhas. Abandone os queijos e os biscoitos. Levantem-se essa noite e sentem-se, porque vocês fazem parte da família de Deus. 2 de Pedro 1,13, ele disse: com seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Em Cristo Jesus já fui abençoado, eu posso. Filipenses 4,13, todas as coisas daquele que me fortalece.
se vê da maneira que Deus te vê, senão você vai viver assim. Muitos aqui estão como Mefibosete, que tinha um título à mesa do rei, mas não ia, porque não sabia como o rei lhe enxergava. Tinha medo de Davi, porque seu avô perseguiu Davi. Mas Davi tinha um pacto de sangue com seu pai Jonatas. Deus tem um pacto de sangue com você, e esse pacto foi feito com Jesus Cristo. E Davi disse: restou alguém da casa de Jonathan para eu usar de benevolência. Ele estava em Lodebar, terra sem pasto, a vida toda, podendo estar na mesa. Aquele moço poderia ter se levantado e ter dito a Davi: eu tenho um título de rei, eu sou sangue de Jonatas, eu vim buscar o que é meu de direito. Ao invés disso, vivia fugindo. Quantos que estão me ouvindo aqui agora pelo YouTube, eu aqui, estão fugindo da sua verdadeira realidade? São filhos, são herdeiros, mas sabe por que Mefibosete nunca foi reivindicar nada de Davi? Porque 2 Samuel capítulo 9 narra a história. Quando Davi foi encontrar Jonatas, ele disse: quem sou eu para o rei vir me visitar? Eu sou um cão, eu sou um verme. Por se enxergar como cão e como verme, rastejou pela vida, tendo um título à mesa do rei, sendo filho de Jonatas, sendo neto de um rei, sangue real estava em suas veias. Poderia ter ido a hora que quisesse para o palácio, mas ficou em Lodebar. E Davi teve que chamá-lo da sua terra de Lodebar. Deus hoje está chamando muita gente da sua terra de Lodebar. Lodebar não é o lugar que você nasceu para ficar, sem pasto, esquecido e abandonado. Deus tem uma mesa para vocês essa noite, e essa mesa se chama salvação e graça de Deus. Já está tudo pago, tudo consumado, e nela tem tudo. Minha vitória, minha prosperidade, minha cura, está tudo em Cristo Jesus. Está tudo incluso nas passagens. E que tal começar a viver dessa forma? Sabe por que muita gente não muda? Porque está esperando Deus fazer o que Deus já fez. Quem vai mudar não é Deus. Deus já fez o que Ele precisava fazer por você. Você que precisa se enxergar como Deus te enxerga. Ele já enviou Jesus, já te salvou, te colocou numa igreja linda dessa, com um pastor lindo desse, com a esposa do pastor linda dessa, com os melhores músicos dessa região, com as melhores ovelhas dessa terra. O lugar ainda não é o lugar que nós vamos ficar. Eu não sei vocês, mas eu não vou rastejar. Eu não vou ficar no canto comendo biscoito e queijo, quando a minha passagem já dá direito a tudo. Não sei se você entendeu essa noite, mas muda o seu nome para mudar a forma que você se enxerga. Feche teus olhos agora. O louvor vai cantar enquanto as pessoas vão servir a ceia, os voluntários. Mas eu quero que você se veja como Deus te vê agora. Eu quero orar por você. Sabe por que você nunca sai dessa crise financeira? Porque você sempre se vê apertado, ao invés de se ver próspero. Eu vi que hoje muitos coaches estão ganhando dinheiro. E sabe o que é que eles estão fazendo? Desbloqueando as pessoas, trabalhando na parte natural, usando termos bíblicos. Porque as pessoas vão à igreja e não pegam as chaves. Aí tem que pagar em cursos caros, que não há nada de errado. Se está melhorando, está te ajudando, faça. Tudo que é bom vem de Deus. E tem homens ali que foram levantados para ativar pessoas mesmo. Mas se eles já usam a palavra, e você tem isso todos os dias e não usa nada. Pessoas se tornaram milionárias, e não é sobre ganhar dinheiro, é sobre quem elas são, quando descobrem quem elas são. Vivendo no canto, sonhando com a comida, quando a comida já fazia parte do seu pacote. Tem gente que está buscando o que já é seu, igual o irmão mais velho do filho pródigo. Pai, eu quero, você nunca matou um cabrito. Filho, tudo que eu tenho é teu, não precisava pedir, só pega, só agarra, só vive. Que tal começarmos a viver agora, irmãos? Essa mensagem é uma reflexão, chaves para uma fé sobrenatural. E uma das chaves é mudar a forma que você se enxerga. Deus muda o nome de Abraão, porque agora Deus chamava Abraão através das pessoas. Abraão passava numa rua, alguém dizia: Abraão, pai exaltado. Agora as pessoas diziam: pai de multidões. Até que ele se visse. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ele ouviu tanto. Eu creio, eu acredito, Gleison está dizendo, que o que determinou o milagre de Abraão, o tempo que ia se manifestar,
foi quando ele correspondeu, quando Deus mudou o nome dele. Muitos aqui estão como Mefibosete, vivendo de migalhas, quando poderiam estar sentados na mesa. Tem um banquete para vocês. Não quer dizer que não tem desafios, não quer dizer que não tem calúnia, não quer dizer que não tem problemas, mas já está tudo preparado e pago. Aonde houver uma enfermidade essa noite será curada, irmão. Feche seus olhos agora, Espírito Santo. Preguei tua palavra, agora é com você. Só você pode fazer isso. Só você pode mudar realidades. Só você pode mudar. Essa tua filha, esse teu filho chegou aqui. Pagou, o Senhor que pagou pela passagem deles. Estão de caminho ao céu, mas não vão de caminho ao céu. Depressivos, com transtornos de ansiedade, quebrados e falidos. Eles vão viver o teu melhor nessa terra, porque eles vão começar a se ver e corresponder. Nunca mais vão dizer sob pressão que não têm o que precisam, que não conseguem vencer, que não são capazes de enfrentar o problema, mas vão começar a se ver, porque a primeira coisa que o Senhor está dizendo é: não tenha medo. Fecha os olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. O Senhor está me dizendo essa noite, está na hora de se levantar e receber o que realmente lhe pertence. Não vai demorar, não vai ser longo nem difícil.